Olá! Hoje nós estamos fazendo um sapatinho de bebê. Aqui eu vou iniciar com 41 pontos, coloquei barra limpa e vou estar da esquerda para a direita levando o carro. Deixo uma sobra de fio para costura, porque ele vai ser a costura invisível embaixo. Essa é uma sola redonda. Eu já fiz um vídeo mostrando somente a sola redonda, como fazer, bem detalhadamente. Eu deixo na descrição o link desse vídeo. E aqui eu vou trabalhando e acelero a filmagem. Terminei a sola, fiz 11 carreiras, porque eu comecei à esquerda. Aqui eu tenho 61 pontos em cima, faço 4 carreiras. Aqui eu já tinha 2, faço mais 2. Uma marcação pode ser em regulagem alta ou pode ser em furinho. Aqui eu vou fazer em furinho, ela fica bem bonitinha, que é uma separação da sola para firmar, para dar um assento no chão. Quando você termina a solinha de costurar, você tem essa botinha, porque essa é o modelo botinha, que fica assentada.
Essas 4 carreiras que nós demos aqui precisam ser colocadas para fechar essa barrinha. Então, eu apanho 4 carreiras abaixo, justamente quando terminou de fazer a sola, eu coloco os pontos ali em cima. Ah, mas eu não fiz a marcação. Mas dá para perceber onde foi terminado o aumento da sola. Essa carreira de aumentos. É nessa dali que nós pegamos os pontos. Aqui eu vou trabalhar com um ponto arroz. Cartela para mim é a 7. É uma cartela selecionado 1 por 1. E ele é duplo. Então, eu deixo a cartela rodando nessa forma e vamos trabalhar com o tuque. Vou com o carro para a esquerda, já selecionando. Então, ligo o cassê. Ele vai e já seleciona. Aperto o tuque. E venho. Eu apertei apenas um tuque, o tuque de dentro. Ele vai fazer o ponto arroz. Agora eu teço 20 carreiras. Vamos zerar aqui que fica mais fácil. Teço 20 carreiras e tiro com linha de outra cor. Dezoito, na verdade, porque eu vou precisar de 2 carreiras lisas. Tirar com linha de outra cor com essa laçada por cima não é muito bom. Esse é um ponto muito bonitinho, tanto no lado direito quanto no lado avesso. Não quebro o fio, apenas tiro com linha de outra cor. Eu estava com 61 pontos. Agora, baixo na máquina as agulhas, deixo apenas 20. Eu estou trabalhando com a lã bebê todo dia, regulagem 8. Aqui, com o transportador de 1, eu pego 12 pontos. Doze pontos nesse lado. No outro lado, 12 também.
Essas outras que sobraram aqui no meio precisam caber nessas agulhas aqui. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 agulhas. E sobraram aqui mais do que 16 pontos. Então, o que que eu faço? 2 pontos numa mesma agulha. Vou fazer de um lado, vou fazer do outro. Coloquei aqui 5 agulhas com 2 pontos cada uma, de um lado e do outro. Sobraram no meio 17 pontos, que eu vou agrupar agora não com 2, mas com 3 em cada agulha, para ele ficar uma botinha bem fofuda na frente, para formar o bico dessa bota. Então, 3 pontos na mesma agulha. E aqui sobraram somente 2, mas vai ficar com 2 também. Então, ele acumulou bastante aqui e isso forma o bico dessa botinha. Agora, dá para tirar a linha de outra cor e seguir reto. Eu preciso ainda fazer um passa-fita e depois o caninho. Faço 2 carreiras para esses acumulados aqui dar uma limpeza neles. A regulagem continua a mesma. Determino o centro. Aqui eu tenho 40, então essas 2 agulhas são o centro. Eu vou fazer um passa-fita de 2 em 2 agulhas, eu faço um furinho para essa fita se formar aqui no meio, ou um laço, ou um cordonê, ou o que for. Aqui no final sobraram agulhas, 3 de um lado, 3 do outro. Mas como nós temos a costura, eu não vou fazer nenhum furinho ali. Chamo as agulhas para cima e vou fazer o caninho. Aqui eu tenho inúmeras possibilidades de caninho. Caninho que volta enroladinho pelo lado direito, caninho reto com um desenhinho desse tipo ou liso, ou caninho duplo, é o que eu vou fazer aqui. Marco no meu contador de carreiras. Vamos zerar. Aqui já foram 2 carreiras. Eu marco 36 carreiras. Uma regulagem alta, como eu estou na 8, a mais alta aqui é a 10. Faço uma carreira e volto fazendo mais 36 carreiras. Tiro com linha de outra cor, uma sobra para costura e linha de outra cor.
Aqui eu tenho um cano enorme, mas ele vai ser virado. Vou costurar esses pontos aqui nesse passa-fita, deixando o passa-fita aparente, é evidente. Embaixo, costurar essa sola redonda. O ponto aqui é o ponto invisível. A solinha foi costurada em ponto invisível, então ela ficou arredondada na pontinha aqui e na pontinha de trás. Aqui esse cano parece gigante, mas ele dobra. Poderia ser outro tipo de caninho também. Aqui vamos passar uma fita. E esse é o nosso sapatinho botinha, com a sola redonda, ponto arroz, que fica muito delicado para trabalhos assim infantis. E ele assenta muito bem. Aqui a fita eu ainda preciso queimar a pontinha para ela não correr. Aquele detalhe que nós demos do acúmulo de 2 e 3 pontos sobre as agulhas centrais forma essa parte do bico dessa botinha. Ele é um tamanho 3 meses, mas adaptando o tipo de linha industrial, por exemplo, essa mesma quantia de pontos que nós fizemos aqui serve para recém-nascido. O caninho pode ser modificado para outro modelo que enrola. Também já mostrei em vídeos como fazer o caninho que enrola. É muito mais fácil e vai menos lã do que esse. É bom ter variados modelos para oferecer para a clientela. E também quem faz para venda, ou pela internet, ou em grupos de mães, ou em loja, para loja, esse modelo fica muito bem. Meu laço aqui não está se adaptando. Vamos fazê-lo mais firme. Esse é um modelo que vende muito bem. E fica bonitinho. Quem quer bordar também nessa parte do caninho, fica muito bonito. Ok? Nosso modelo, então, para hoje é esse sapatinho de bebê, estilo botinha, com cano duplo. Bom trabalho!